Olá, então esta vai ser uma aula sobre as estruturas do neurocrânio, as estruturas relacionadas com o neurocrânio, portanto, estruturas neuroanatómicas, osteologia e algumas estruturas vasculares e musculares relacionadas com o neurocrânio. Mas quando falamos de neurocrânio, temos que retirar do nosso crânio, temos que retirar a parte de cima, a chamada calvária, ou estruturas da calvária, que compreendem os ossos parietais e uma parte do osso temporal, a região superior do osso frontal e a região superior do osso occipital. Então, retirando esta tampa, temos aquilo que se chama a calvária ou as estruturas da calvária. É importante só lembrar que as estruturas da calvária, então, são divididas, portanto, o osso frontal, o osso occipital e dois ossos temporais, estão divididas por suturas. E, portanto, temos uma sutura a dividir o osso temporal, o osso frontal dos dois ossos parietais, temos uma sutura transversal chamada sutura coronal, temos uma sutura sagital, que é longitudinal, anteroposterior, que divide os dois ossos parietais, sutura sagital, que depois vai terminar numa sutura que divide os dois ossos parietais do osso occipital, a que se chama sutura lambdoide, lambdoide de lambda, da letra grega lambda. E já há estudos nos últimos anos que mostram que há de facto movimento e que estas estruturas da calvária conseguem produzir movimento, muito graças a estes ligamentos suturais, mas também aos fenómenos de expansão e retração do próprio encéfalo, devido às variações de pressão criadas pela circulação vascular, pela circulação do líquido cefalorraquidiano e também aos movimentos do neuroeixo e, portanto, o próprio encéfalo e os tecidos vasculares e o espaço subdural e epidural também é fruto da circulação vascular e do líquido cefalorraquidiano, faz com que hajam expansão e retração do próprio sistema nervoso, o que obriga também as estruturas da calvária a mexerem. E, portanto, já há estudos recentes que de facto mostram que há movimento nas estruturas da calvária, ao contrário do que se dizia há alguns anos, algumas vozes críticas até das intervenções no crânio, intervenções manuais no crânio, em que de facto não existia movimento, e que o movimento que era perceptível não era um movimento verdadeiro, mas há estudos que mostram de facto que existe movimento. Olhando para as estruturas da calvária, podemos ver ainda com pormenor que no osso frontal existe uma crista, chamada crista frontal, e temos também uma crista no osso occipital, chamada crista occipital. E estas duas cristas são importantes porque é onde se vai inserir a foice do cérebro. A dura mater vai formar várias dobras no neurocrânio, e uma dessas dobras chama-se foice do cérebro, que vai basicamente dividir o encéfalo em duas partes, direita e esquerda. Se olharmos ainda com mais pormenor, vemos que ao longo do crânio vamos ter uma série de veios, série de deformações no próprio crânio, que acontecem pela pressão causada pelos vasos sanguíneos. Portanto, artérias e veias que dão vascularização ao encéfalo criam no osso estes seios característicos na região interna do crânio. Então acontece isto. Se olharmos para então o crânio, retirando as estruturas da calvária e olhando lá para dentro, temos aquilo que se chama o neurocrânio. Okay? Portanto, o neurocrânio pode-se dividir em três fossas: uma fossa anterior, uma fossa média e uma fossa posterior. Então vamos começar pela fossa anterior, isto é, vamos ter uma vista anterior, mas superior. Então encontramos aqui a fossa craniana anterior. E a fossa craniana anterior está delimitada pelo quê? Pelo osso frontal, a região interna do osso frontal, e a região está delimitada posteriormente pelo esfenoide. Então, pelas pequenas asas do esfenoide, pelo corpo do esfenoide, a região superior do corpo do esfenoide, é o limite posterior, e o limite anterior é então a região interna do osso frontal. Então esta será a fossa craniana anterior. O que é importante olharmos e sabermos na fossa craniana anterior? Temos aqui a crista frontal, que eu referi há pouco. A crista frontal continua-se
por aquilo que vocês veem aqui, por uma outra crista chamada crista Galli. O seu nome vem do facto de se parecer uma crista de um galo. E esta crista frontal e a crista Galli vão ser então as inserções anteriores da foice do cérebro. Esta crista Galli fica já no osso chamado um osso etmoidal e que vai dividir o osso etmoidal em duas partes, uma parte direita e uma parte esquerda. Vai dividir nestas duas regiões a que chamam pratos cribiformes. E chamam-se cribiformes porque estão crivados por buraquinhos, chamados foramens etmoidais, por onde vão passar cerca de 15, 20, 25 nervos olfatórios. E, portanto, superiormente aos pratos cribiformes, ficam assentes aqui, ficam apoiados aqui, dois bulbos olfatórios, que constituem os somas dos axónios, então, do nervo, que vão constituir os nervos olfatórios. E, portanto, os somas dos nervos olfatórios vão ficar aqui no bulbo, nos bulbos olfatórios, assentes nos pratos cribiformes, e depois por estes foramens etmoidais vão sair, então, os axónios do nervo olfatório, que vão finalmente sair pelas fossas nasais, conchas nasais, etc. Então, é o primeiro nervo craniano, o primeiro par chamado nervo olfatório. Posteriormente ao osso etmoidal, temos o esfenoide. E temos aqui a região superior do osso esfenoide, do corpo do esfenoide, chamada jugum esfenoidal. Este jugum esfenoidal, então, delimita aqui a região posterior da fossa craniana anterior e do jugum esfenoidal vão sair outros prolongamentos ósseos chamados as asas menores do esfenoide. Entre a crista frontal e a crista Galli, às vezes existe um foramenzinho, chamado foramen cego, por onde saem veias. A veia frontal, por exemplo, sai por este foramen. Na região mais posterior, temos uma outra fossa, chamada fossa craniana média. E a fossa craniana média é importante porque temos muitas estruturas na fossa craniana média, mas é na fossa craniana média que vai estar outra dobra da dura mater chamada tenda do cerebelo, que é isto que está representado aqui. Portanto, a tenda do cerebelo, que vai dividir o encéfalo numa região portanto, abaixo da tenda do cerebelo, infratentorial, ou seja, a região infratentorial compreende o quê? Compreende o cerebelo, compreende a ponte, compreende o bulbo, a espinal medula, infratentorial, e numa região supratentorial, onde está o mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, prosencéfalo, etc. A tenda do cerebelo, que é toda esta estrutura que vocês veem aqui, vai ter duas inserções. Vai ter inserções nos fenoides, naquilo que vão-se chamar os processos clinoides anteriores, que vai dar origem a esta dobra da dura mater, que faz parte da tenda do cerebelo, mas a que se chama margem livre. Porquê é que se chama margem livre? Porque se vai inserir nos processos anteriores dos fenoides, os processos clinoides anteriores, e não vai ter fixações em mais região nenhuma, e vai formar aquilo que se chama a incisura tentorial. Vai formar a incisura tentorial para quê? Para dar passagem, deixa-me só chegar isto mais para aqui, para dar passagem ao tronco cerebral. Portanto, o tronco cerebral vai entrar pela incisura tentorial, formada por esta região amarela chamada margem livre da tenda do cerebelo. A margem fixa da tenda do cerebelo vai ter fixações na região interna dos temporais, vai ter fixações naquilo que vai ser o sulco do occipital, que vamos ver quando chegarmos à fossa craniana posterior, e portanto tem inserções nesta região toda, a região interna dos temporais, região interna do osso occipital, no sulco occipital, e vai ter inserções, embora aqui não se consiga ver muito bem, vai ter inserções nos processos clinoides posteriores. Então esta vai ser a margem fixa da tenda do cerebelo, e esta vai ser a margem livre. Margem livre, processos clinoides anteriores, e depois não tem fixações. Para quê? Para termos este espaço chamado incisura tentorial, onde vai passar, então, o tronco cerebral. Margem fixa,
fixação na região interna dos ossos temporais, sulco occipital e vai-se inserir margem fixa nos processos clinoides posteriores e que vai dividir basicamente o encéfalo, como eu disse há pouco, numa região supratentorial e infratentorial. Ora, então a fossa craniana média vai estar limitada pelo quê? Pelas pequenas asas do esfenoide, vai estar delimitada posteriormente pela região basilar do osso occipital, naquilo que vai ser a sutura esfenoide basilar, e vai estar delimitada posteriormente pela região petrosa do osso temporal. E, portanto, esta vai ser toda a região da fossa craniana média. E que estruturas é que podemos identificar aqui? Bom, temos, então, superiormente já sabemos que temos o júngulo esfenoidal, e nesta região, se continuarmos pelo júngulo esfenoidal, vamos ter aqui, no corpo do esfenoide, vamos ter um chamado tubérculo da sela. Vamos ter, nesta depressão aqui, chamada a fossa pituitária, e vamos ter aqui, nesta região, chamada dorso da sela. Então, este tubérculo da célula, esta fossa pituitária, este dorso da célula, estas três regiões vão se chamar a célula turca. Porquê é que isto é importante? Porque é aqui que vai estar, então, alojada a glândula pituitária ou a hipófise. Temos aqui dois processos. Temos aqui duas saliências ósseas no osso esfenoide. Temos dois processos chamados processos clinoides anteriores e dois processos chamados clinoides posteriores. Então, este processo clinoide anterior são as inserções da tal tenda do cerebelo e da margem livre da tenda do cerebelo. Estes processos clinoides posteriores vão ser as inserções da margem fixa da tenda do cerebelo, que vimos há pouco. Ainda temos, medialmente aos processos clinoides, ainda temos uns processos clinoides médios, portanto, processos clinoides anteriores, processos clinoides médios, processos clinoides posteriores. Estes três processos vão ser importantes porque vão formar também, vão ser as inserções de uma outra dobra da dura mater chamada diafragma da célula. E este diafragma da célula, constituído por dura mater, vai sustentar então a glândula pituitária na célula turca, como eu referi há pouco. Aqui, então, internamente aos processos clinoides anteriores, temos aqui dois buraquinhos. Estes dois buracos são os dois canais ópticos, onde vão passar os nervos ópticos. E entre os dois canais vamos ter um sulco chamado sulco quiasmático. Como vocês sabem, a maior parte dos axónios do nervo óptico do lado direito cruzam para o lado esquerdo e vice-versa. E, portanto, está relacionado então aqui com o sulco quiasmático. E este canal óptico, então, vai sair o nervo óptico pelo canal óptico na fossa orbitária. Vai entrar o nervo óptico no canal óptico, vai entrar os nervos ópticos, a artéria óptica e vai entrar também a dura mater. A dura mater vai forrar o canal óptico e vai continuar no olho pelaquilo que vai ser a esclerótica, a região branca do olho, é no fundo prolongamento da própria dura mater, e a dura mater também vai forrar aqui a cavidade orbitária. Então, se continuarmos para baixo, se continuarmos neste sentido posterior e inferior, vamos ter aqui um sulcozinho, deixa-me pôr isto assim a ver se se vê melhor, vamos ter aqui um sulcozinho, aqui um sulco, por onde passa a artéria carótida interna. Porquê é que isto é importante? Porque a artéria carótida interna vai haver aqui um foramanzinho chamado foramen carótido-clinoideu, que vai estar por baixo de um ligamento chamado carótido-clinoideu, relacionado com os clinoides, processos clinoides, e com o foramen carotídeo. Carótido-clinoideu, este foramen e o ligamento, e é aqui, neste foramenzinho, que a artéria carótida interna vai-se começar a dividir em vários ramos, um deles a artéria óptica. Numa região mais posterior vai-se dividir a artéria meninge acessória, a artéria meninge média, etc., porque a artéria carótida interna, como vocês sabem, dá vascularização
à região anterior e média do encéfalo, aquilo que se vai chamar a circulação anterior do encéfalo. Temos duas circulações, uma posterior pela artéria vertebral e uma anterior pela artéria carótida interna. Ora, a artéria carótida interna, no seu trajeto inicial, portanto, a artéria carótida comum vai se dividir numa interna e numa externa. A interna vai entrar pelo aquilo que se chama um canal carotídeo. Este canal carotídeo está, como vocês veem, na região petrosa do osso temporal e temos novamente aqui o canal carotídeo já internamente, já no neurocrânio, um canal carotídeo no osso temporal e outro canal carotídeo no osso temporal, na região petrosa do osso temporal. E, portanto, a artéria carótida interna vai sair por aqui, vai passar mesmo por cima deste foramanzinho, não vai entrar no foraman, é um foraman lacerado. Vai passar por baixo de um ligamento chamado clinoide petrosal, ou esfenoide petrosal, e passa por cima então do foraman lacerado, aqui no sulco carotídeo, e vai depois então aqui começar a emitir vários ramos e vai entrar pelo foramen carotídeo clinoideu. Bom, olhando aqui para abaixo dos processos clinoides anteriores, temos uma fissura de um lado e outra fissura do outro lado, uma ranhura, que se chama fissura orbital superior. Esta fissura orbital superior, se vimos uma perspectiva anterior, vamos ter aqui a fissura orbital superior, está logo ali ao lado do canal óptico. Esta fissura orbital superior é importante porque vão passar aqui vários nervos dentro da fissura, por entre a fissura orbital superior. Se a fissura orbital superior vai terminar na cavidade orbitária, então vão passar aqui por dentro nervos, como o terceiro, quarto e o sexto par cranianos, ou seja, o nervo oculomotor, troclear e abducente, que vão dar inervação aos músculos extraoculares. O reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior, oblíquo inferior, vão ser inervados por estes três nervos que eu referi. Para além disso, na fissura orbital superior vão entrar também ramos do ramo oftálmico do trigêmeo. O trigêmeo tem três ramos, oftálmico, mandibular e maxilar, e o ramo oftálmico vai emitir vários ramos. O ramo frontal, etmoidal, nasocilar, lacrimal, e portanto esses vários ramos, frontal, lacrimal e nasocilar, vão sair também pela fissura orbital superior, porque vão encontrar a glândula lacrimal, mas também vão dar inervação sensitiva à esclerótica, à pálpebra superior, à córnea, ao osso frontal, portanto toda a região superior, incluindo o próprio olho, vão ser da sensibilidade geral do trigêmeo pelo ramo oftálmico. E, portanto, pela fissura orbital superior, volto a referir, abaixo dos processos clinoides vão entrar o terceiro, o quarto e o sexto par, mas também os ramos frontal, lacrimal e nasocilar do ramo oftálmico do trigêmeo. Então estes três nervos vão dar inervação aos músculos extraoculares e é importante termos em consideração aqui que na fissura orbital superior, quando olharmos para a fissura, temos aqui um espículo ósseo de um lado e do outro. E este espículo ósseo é importante porque é aqui que se vai inserir aquilo que se chama o anel tendinoso de Zinn. Este anel tendinoso de Zinn é importante porque vai dividir a fissura orbital superior em três porções, uma porção mediana, média, uma porção intermediana ou intermédia e uma porção lateral. Isto tem uma importância clínica porque, consoante a porção, a região da fissura orbital superior é onde vai passar artérias, nervos, etc. Mas o que eu vos quero dizer é que neste espículo ósseo é onde se vai inserir um anel tendinoso de Zinn, que é importante porque é no anel tendinoso, como diz o nome, onde se vão inserir os músculos extraoculares. Portanto, os músculos extraoculares vão para o próprio olho,
mas as suas inserções estão relacionadas também com o anel tendinoso de Zinn. Portanto, o anel tendinoso de Zinn vai originar prolongamentos que vão acompanhar os músculos, que vão ter uma inserção distal no olho, mas umas inserções proximais no espículo da fissura orbital superior, incluindo o próprio músculo elevador da pálpebra. E, portanto, o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o reto lateral, o oblíquo inferior, o oblíquo superior e o elevador da pálpebra vão ter inserções, então, neste espículo, na fissura orbital superior. A única exceção é um músculo chamado elevador auxiliar elevador da pálpebra, um músculo de Muller, que não vai ser inervado por um nervo que passa na fissura orbital superior, mas sim por um nervo que passa pela fissura orbital inferior. Ora, inferiormente à fissura orbital superior, temos um outro foramen, este foramen chamado foramen redondo. E neste foramen redondo é onde vai entrar o ramo maxilar do nervo trigêmeo. Este ramo maxilar do nervo trigêmeo vai eventualmente sair pela fossa pterigopalatina. Portanto, temos aqui a fossa pterigopalatina, que se continuássemos pela fossa pterigopalatina íamos dar aqui ao foramen redondo. Então o nervo maxilar do nervo trigêmeo vai dar sensibilidade aqui à região, às pálpebras inferiores, à região infraorbital, à região do nariz, fossas nasais, à região do palato, a mola palato duro, dentes superiores, etc. Atrás deste foramen redondo, temos aqui um foramen chamado foramen oval. Um de cada lado. Ora, este foramen oval é onde vai sair, se entrarmos aqui com o pauzinho, este foramen oval é onde vai sair o quê? O ramo mandibular do trigêmeo. Vocês veem ali, fica lateralmente aos pterigoideus. E o ramo mandibular do trigêmeo, para além de dar sensibilidade geral aqui aos dentes inferiores, lábios inferiores, mandíbula, a região auriculotemporal, ainda tem ramos motores para os músculos da mastigação e por isso pterigoideus, masseter, temporais, etc. Mas neste foramen oval, deixa eu pôr assim, neste foramen oval, ainda vão sair outros ramos. Vai sair um ramo de um nervo chamado petrosal menor, que vai fazer parte do nervo glossofaríngeo, porque a inervação das glândulas sublinguais e das glândulas parótidas são também, são do nervo facial, do nervo glossofaríngeo. O nervo trigêmeo participa a alguma coisa, mas vai ser aqui um nervo petrosal menor do nervo glossofaríngeo, que vai dar inervação então às glândulas sublinguais e também às glândulas parótidas. O nervo trigêmeo tem, através de um ramo meníngeo, chamado um ramo meníngeo, que vai dar inervação aos 2/3 anteriores da língua, vai dar inervação também à ATM e ao disco da ATM, aos ligamentos, a cápsula, etc., que não vai sair pelo ramo, pelo foramen oval, vai sair por um outro foramenzinho posterior. Mas já lá vamos. Este foramen oval, então, vai ser o ramo mandibular do trigêmeo, vai dar sensibilidade geral e é o ramo motor, e tem um ramo motor também. Um nervo petrosal menor, que vai fazer parte do glossofaríngeo. O glossofaríngeo tem uma inervação parasimpática para as glândulas sublinguais, para as glândulas parótidas. E vai sair também uma artéria, a artéria meníngea acessória, vai sair pelo foramen oval. E também umas veias que vão constituir, depois vão para o seio pterigoideu, dos seios pterigoideus, vêm dos seios cavernosos e vão para os seios pterigoideus, para o plexo pterigoideu, e portanto saem umas veias também para o plexo venoso pterigoideu. Temos um foramenzinho muito pequenino, ali lateralmente ao foramen oval, que é este foramenzinho aqui, que é chamado foramen espinhoso. Este foramen espinhoso também é importante porque tem uma artéria passa por ele, uma artéria meníngea média,
vai ter um nervo chamado o nervo meníngeo, ou o nervo espinhoso do trigémeo, que é aquele nervo que vai então participar, vai inervar a ATM, ligamentos, cápsula, disco, etc. E esta artéria meningia média é importante também porque, enfim, está tão próxima aqui do osso, da região temporal do osso, da região escamosa do osso temporal. Esta região escamosa do osso temporal é uma região que é muito mais fina, comparativamente com outros ossos. É uma região muito fina, mais fina portanto, o osso, a região escamosa do osso temporal é a região mais fina em termos ósseos, comparativamente com outros ossos. E, portanto, às vezes traumatismos cranianos podem causar, pela proximidade com a artéria meningia média, pelo seu trajeto, podem causar dilatações da artéria, aneurismas da artéria, e, portanto, há traumas cranianos, e vemos isto, por exemplo, quando acontece, enfim, alguma tragédia em desportos de combate, com impacto no osso temporal, em que pode causar dano no próprio osso e na própria artéria meningia média, e causar, enfim, hematomas subdurais, epidurais, enfim, aneurismas, etc. Dilatações da própria artéria ou às vezes mesmo secção da própria artéria, porque esta região escamosa é a região mais fina em termos de densidade óssea. Aqui, posteromedialmente ao foramen oval, temos um outro foramen chamado foramen lacerado, um de cada lado. Então, este foramen lacerado é um foramen onde vai passar uma artéria também, a artéria faríngea, que vem da artéria carótida externa. Vão passar dois nervos importantes, o nervo petrosal maior e o nervo petrosal profundo, que correspondem, respectivamente, ao nervo facial e ao nervo glossofaríngeo. No fundo, vão ser fibras, então, simpáticas e parasimpáticas, que vão para as glândulas parótidas, inervação parasimpática, glândulas parótidas e também sublinguais, produção de saliva, mas também fibras simpáticas para dar inervação aqui às artérias. As artérias, os vasos sanguíneos têm inervação, então, simpática e as glândulas de inervação parasimpática. E, portanto, estes nervos petrosal maior e petrosal profundo, nervo facial e nervo glossofaríngeo, respectivamente, passam pelo foramen lacerado. Mas também uma artéria, a artéria faríngea, que vem da artéria carótida externa, também passa por aqui, e também veias emissárias também passam por aqui. Bom, então temos na fossa craniana média, ainda temos o osso temporal, a região escamosa do osso temporal e a região petrosa do osso temporal. A região escamosa do osso temporal e a região petrosa do osso temporal. Na região petrosa do osso temporal, temos aqui também dois orifícios, a que se chama o meato acústico interno, e é no meato acústico interno que vão entrar também dois nervos importantes, o sétimo par, ou seja, o nervo facial, e o nervo oitavo, ou seja, o vestíbulo coclear. Portanto, nervos relacionados com o equilíbrio, nervos relacionados com a audição e nervo facial. O nervo facial também tem várias divisões, nervo facial próprio, nervo intermédio, enfim, que vai dar inervação às glândulas também, com o glossofaríngeo, mas também vai dar inervação aos músculos da mímica. O nervo facial próprio vai sair por um foramenzinho, já na região externa do crânio, chamado foramen estilomastoideu. Portanto, temos aqui a apófise estilomastoideia, aqui atrás da mandíbula, região interna e posterior da mandíbula, e aqui atrás, entre a apófise estilomastoideia e mastoide do temporal, temos a apófise mastoideia do temporal, temos um foramenzinho chamado foramen estilomastoideu, onde vão sair os ramos motores do nervo facial para os músculos da mímica e da expressão.
Temos aqui deste lado, no osso temporal, o meato acústico externo e temos então aqui o meato acústico interno, onde passam então facial e vestibulo-coclear. Vão formar então a fronteira com a fossa craniana posterior. Importa só dizer aqui que temos aqui um sulco também na região petrosal do osso temporal, temos um sulco que vai alojar o gânglio de Gasser naquilo que vai ser a caverna de Meckel, que é também um conjunto de tecido da dura mater que vai receber e vai apoiar o gânglio do trigêmeo, os dois gânglios do trigêmeo, o gânglio de Gasser também, ou o gânglio de Meckel, ou o gânglio trigeminal, que vai estar apoiado aqui neste sulco do osso petrosal. Temos aqui uns pículos do osso petrosal, da parte petrosal do osso temporal. Estes pículos vão ser também inserções daqui da tenda do cerebelo. E depois temos um sulco que vai, onde está a caverna de Meckel, ou seja, onde está o gânglio trigeminal. E, portanto, é através deste gânglio que depois vão haver aquelas ramificações, o ramo do trigêmeo, o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, que passam por estes três fóramenos. O gânglio trigêmeo está então aqui nesta região. E, portanto, significa que nesta região aqui também estará a ponte, no clivo do occipital, estará a ponte, abaixo estará o bulbo raquidiano e mais abaixo estará então o neuroeixo. Então significa que aqui estamos na região do mesencéfalo. E é nesta região do mesencéfalo que dois daqueles nervos que passam pela fissura orbital superior, isto é, o oculomotor e o troclear, que são os dois nervos dos pares cranianos que estão no tronco cerebral, são os que estão mais superiores, estão no mesencéfalo. Então o oculomotor e o troclear, que estão aqui nesta região, na sua passagem para a fissura orbital superior, vão fazer o quê? Vão ter que perfurar a margem livre da tenda do cerebelo, perfuram a margem livre, entram pelo seio cavernoso, temos dois seios cavernosos aqui lateralmente, entre o processo clinoide anterior e a região temporal, petrosal do osso temporal, temos aqui dois seios cavernosos e os nervos, há nervos cranianos como o terceiro par, o quarto par, os ramos oftálmicos do trigêmeo que vão perfurar os seios cavernosos, o que clinicamente também será importante porque explica a relação de trombos venosos ou de aneurismas, ou seja, do que for, de vasos como causa de compressão ou de dano no tecido nervoso. E, portanto, clinicamente isto será importante. Temos o terceiro e o quarto par, falando só nos nervos que vão para os músculos extraoculares, que perfuram a tenda do cerebelo na margem livre e passam por dentro dos seios cavernosos para depois entrarem então na fissura orbital superior. Então na fossa craniana posterior, quais são as suas fronteiras? Está delimitada pelo quê? Pela região basilar do osso occipital, ou seja, a sutura esfenobasilar, está delimitada pela região petrosal dos ossos temporais e está delimitada pela região interna do osso occipital. Então, começando da região anterior para a região posterior, na fossa craniana posterior, o que é que temos aqui? Temos a parte basilar do osso occipital, temos aqui o clivo do occipital, e portanto aqui é onde estão as estruturas como a ponte, o bulbo raquidiano, as artérias basilares, plexos venosos do tronco cerebral. De resto, a artéria basilar, porque está na ponte, vai emitir alguns ramos que às vezes são responsáveis pelo contacto com o nervo trigêmeo, mas a própria artéria carótida interna, pelo seu trajeto por cima do foramen lacerado e nesta região dos seios cavernosos, também emite ramos como meninge acessória, meninge média, que pode estar em contacto com o ramo oftálmico do trigêmeo, mas também a artéria carótida interna, quando se vai dividir a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, pode também emitir alguns, nestes ramos que emite, estar aqui em contacto com o ramo oftálmico do trigêmeo, e de resto por isso é que as neuralgias do trigêmeo, as causas mais frequentes são causas de contacto do ramo oftálmico com uma artéria mais endurecida, e mais frequentemente são os ramos, então o ramo oftálmico do trigêmeo afetado com esta causa então vascular, arterial. Então ponte, bulbo,
aqui relacionado com o clivo occipital, artérias basilares, veias do tronco cerebral. E depois temos aqui, e portanto este seria o correspondente à região anterior, às estruturas que se relacionam com a região anterior do foramen magno. Outras estruturas que se relacionam com o foramen magno anteriores será o ligamento apical do dente, e portanto relacionado com o quê? Com a segunda vértebra cervical, com o axis, e portanto o prolongamento do ligamento apical do dente vai se inserir no osso occipital, na região interna, que é de resto um resquício do notocorda embrionário, portanto o notocorda há regiões como os discos intervertebrais e outra é o ligamento apical do dente, que são resquícios da região notocorda embrionária. Temos os ligamentos alares, também se vão inserir no osso occipital, na região anterior do foramen magno. E temos o ligamento tentorial, com a membrana tentorial, que é uma continuidade do ligamento longitudinal posterior. Então, estas são as estruturas que se relacionam com o foramen magno anterior. Foramen magno posterior, temos então a espinal medula, não é? O bulbo raquidiano, a espinal medula, as artérias e veias correspondentes, artérias e veias medulares, e temos também núcleos dos pares cranianos que estão na espinal medula, como os núcleos do trigêmeo, que vão até C2, C3, ou os núcleos do acessório, que vão até a região de C6, mais ou menos. Posteriormente, na fossa craniana posterior, temos o quê? Temos a crista occipital, a inserção posterior da foice do cérebro, e temos um sulco transverso occipital, este sulco, que é onde se vai inserir a tenda do cerebelo. Vamos ter duas eminências, uma eminência superior e uma eminência inferior, onde se vão inserir a tenda do cerebelo e vai dividir então uma região supratentorial e uma região infratentorial. Temos depois então duas fossas, chamada fossa cerebelar e a fossa cerebral, então fossa inferior e fossa superior, que delimitam, então, delimitados pela tenda do cerebelo. E temos finalmente aqui um outro foramenzinho, formado pelo osso occipital e o osso temporal, chamado foramen jugular. Foramen jugular porque passa aqui a veia jugular, mas também passa o nervo glossofaríngeo, alguns ramos do glossofaríngeo, outros ramos passam pelo foramen oval e o foramen lacerado, como falámos há pouco, o nervo vago, o nervo vagabundo e o nervo acessório também passa pelo foramen jugular, assim como a veia jugular. Temos ainda no osso occipital dois foramenzinhos, que não sei se aqui se vê bem, temos aqui dois foramenzinhos. Aqui nesta região inferior vê-se melhor. Outros dois foramens, que são os foramens do nervo hipoglosso. Portanto, temos aqui o foramen jugular, temos aqui, vamos ver uma vista inferior, ok? Temos aqui o quê? Foramen lacerado, por cima foramen mandibular, o foramen oval, desculpa, do ramo mandibular do trigêmeo e do nervo petrosal menor. E depois de resto não consigo perfurar aqui mais foramen nenhum, porque estão fechados. Temos aqui atrás o quê? O canal carotídeo, o foramen estilomastoideu, a apófise estilomastoideia, e depois temos aqui então o foramen do hipoglosso e o foramen jugular, creio que já tinha mostrado anteriormente, e o foramen magno. Numa vista externa ainda temos o quê? Cavidade orbitária, por cima fica o foramen supraorbital, onde vão sair também nervos supraorbitais, supratrocleares nesta fissura troclear, que fazem parte do quê? Fazem parte do ramo frontal, que faz parte do ramo oftálmico do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo vai ter um ramo oftálmico, que se vai dividir em ramo frontal
lacrimal, nasocilar, etc. E o ramo frontal vai se dividir ainda em supraorbital e supratroclear, saem pelo, então, foramen supraorbitário e fissura supratroclear. Em baixo temos, na região infraorbitária, o foramen com o mesmo nome, infraorbitário. Temos na região mandibular um foramenzinho chamado foramen mentoniano. E de resto é isto. Miato acústico externo, já tínhamos referido, e estes foramenzinhos, foramen estilomastoideu, por onde saem os ramos, então, musculares do nervo facial. E pronto, terminamos assim a aula do neurocrânio, com as estruturas neurológicas, neuroanatómicas relacionadas com o neurocrânio, algumas estruturas também vasculares e musculares relacionadas com o neurocrânio.